Ei, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu só escrever aqui o tema da nossa live de hoje. Agora eu vou fixar. Bom dia, meu povo. Bom dia, Brasil, né? Que aqui pra mim já é boa tarde. Que já é 2:30 da tarde. Bom dia, Silvânia, Paulinha, Ana Burgos, Fernanda. Bom dia, Anvelin. Pelas mãos de Fernanda. Oi, Fê. Oi, gente. Bom dia. Vou esperar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre as lives que a gente faz, que eu e o Bruno a gente faz aqui quinzenalmente, antes da gente começar o tema, para dar um tempinho aí pro pessoal entrar. A cada quinzena, então a cada 15 dias, eu e o Bruno, a gente faz lives aqui no Insta que a gente fala sobre expansão de consciência, mediunidade, temas diversos. Essas lives fazem parte de um grupo que a gente tem na Sangha, que é o grupo de canais. É um grupo de acolhimento e livre fala de todos os médiuns que todos nós somos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse grupo, se você quer falar sobre mediunidade, se você quer falar sobre as dores e os amores da mediunidade, sobre tudo que você quiser realmente conversar sobre isso, manda uma mensagem pra gente que a gente manda o link do grupo. A gente tem trocas muito maravilhosas por lá. Oi, meu bem. Vai começar outro já, tá bom? A gente tem trocas muito maravilhosas por lá. Tem aulas de expansão de desenvolvimento mediúnico. E a cada quinzena a gente sempre se encontra aqui no Instagram. Oi, Vinícius, bom dia. Emanuel, bom dia. Eu quero começar a nossa conversa de hoje com algo muito vivencial, assim, né? Que pra mim eu sempre encontro a maneira mais fácil de falar, falando sobre as vivências e os entendimentos que eu tive. E aí, eu nunca sei o que eu vou falar, né? Sempre quando vem um tema, assim, eu não posso dizer que eu tenho 1 zilhão de estudos pra falar sobre isso, é a sensibilidade que vem na hora. E aí, o tema de hoje, a gente vai falar sobre o despertar da sensibilidade na última hora. E que linka muito com o tema, né, de os trabalhadores da última hora. E depois a gente vai falar um pouquinho do porquê que isso se linka. Cara, o despertar da sensibilidade na última hora, trazendo o vivencial, eu sempre soube, assim, a gente sempre sabe muito o que a gente tem que fazer, né, os nossos desafios, o que a gente precisa melhorar. Às vezes falta um pouquinho de coragem pra gente dar o primeiro passo e conseguir realmente alavancar naquilo que a gente sabe. E eu sabia que eu tinha que falar mais. Era algo assim que já fazia tempo que meu coração tava pedindo, que fosse que eu falasse mais, que fizesse lives, que não me colocasse mais em evidência, mas que eu estivesse ali falando sobre várias coisas. E aí eu não conseguia falar. Eu tinha medo, vergonha e 1 zilhão de coisas que passavam pela minha mente naquele momento. E aí, pra gente ter a sensibilidade é quando a gente está sensível a algo, né? O próprio nome já fala, sensibilidade, estar sensível a alguma coisa. E pra gente estar sensível a alguma coisa, primeiro a gente tem que estar aberto e receptivo para que isso venha pra gente. Porque não adianta eu querer ter uma sensibilidade sobre alguma coisa se eu não estou sensível e receptivo para que aquilo venha para mim. E o que eu quero dizer para isso? Com isso, nós somos canais, né? O grupo de canais fala canais. Nós somos canais de recebimento de muita coisa. Então, para a gente poder ter a sensibilidade sobre alguma coisa, eu preciso estar receptivo para isso, eu preciso estar aberto. E para isso eu preciso me desvencilhar de todas as máscaras e os medos que se encontram dentro de mim. E muitas vezes isso só vai acontecer quando a gente enfrenta esse medo. Então, se eu tenho medo de falar numa live, porque eu tenho medo de exposição, mas eu sei que eu preciso fazer isso, porque é algo que minha alma tá pedindo, como que eu perco esse medo? Falando. Não é fácil.
né? Nunca vai ser fácil. As primeiras vezes eu suava frio, eu saía das lives assim como se tivesse corrido uma maratona. De tanto frio, de tanto nervoso que eu ficava da exposição. Mas eu sabia que aquilo era necessário para nos vencilhar de vários conceitos que existiam dentro de mim, mas que não eram meus e que aquilo não fazia sentido para minha trajetória. Então, um despertar da sensibilidade, ela pode despertar de várias maneiras, né? Ela pode despertar na dor e no medo ali de você enfrentando a ação, igual a Ana trouxe, ou ela pode simplesmente ser algo mais leve. Falando sobre, trazendo esse link um pouco sobre, trazendo sobre a mediunidade, né, que todos nós somos aqui, a sensibilidade é algo que a gente sente, a gente está sensível àquilo, a gente sabe. E não tem muito como explicar o que é a sensibilidade, não tem muito assim como colocar em meios de fala, porque sensibilidade a gente precisa sentir, a gente precisa estar sensível a isso. E aí eu vou indicar aqui, peraí, filha. Aqui eu vou indicar para vocês vários satsangs que eles trazem esse desvencilhar dessas máscaras que a gente coloca, que é o despertar das virtudes. A gente tem uma série no YouTube. Depois, se vocês não seguem a gente no YouTube e quiser saber, manda uma mensagem pra gente inbox que a gente passa o YouTube, tá? A gente tem essa série aí de 8 satsangs com o Saulo que trazem os entendimentos do despertar das virtudes no coração. Isso já é algo inerente ao ser humano, né? As virtudes, se a gente olha uma criança, a gente vê que essas virtudes já são ela. Já são ela. Porém, com o decorrer da nossa vida e quanto mais a gente vai se identificando com o papel que a gente acha que veio exercer aqui, ou que a gente vai tentando entrar dentro da sociedade, né, e nos identificando com os papéis que falam pra gente que a gente vai esquecendo dessas virtudes. Então a gente tem uma lembrança disso. E essas lives é maravilhoso. Então, por você mesmo, para você começar, ou se você já tá no seu processo, mas você quer entender um pouco mais, porque a cada momento a gente acessa algo diferente dentro da gente, no meio de tantas histórias, né, que nos permeiam. Então, dentro de uma história, tem muita coisa que a gente precisa olhar. Então, o satsang, ele traz isso, ele traz esse entendimento. E essa série, ela é maravilhosa. Então, faça isso por você e comece a se desvencilhar dessas máscaras que te fazem acreditar ser algo que você não é. Então, sensibilidade na última hora. O que a Paulinha falou aqui? E a gente nem percebe. Você fala tão bem, com tanta calma. Então, mas minhas pernas aqui embaixo não param. Porque a ansiedade, ela tá dentro de mim. Isso ainda é algo que não é tão natural para falar. Ele é natural. É a sensibilidade, é o sensível, estar aberto a isso. Porém, a mente, ela não categoriza isso como natural. Olha como é bizarro, né? Porque sensível, sentindo, é tranquilo. E aí você tem que ser um canal para abertura. Porque não quer dizer que todos esses conhecimentos já estão inerentes aqui hoje nesse papel de Thalma. Porque eu ainda me relaciono com esse papel, né? Eu ainda acredito que eu sou esse corpo, eu ainda acredito que eu sou essa persona aqui que tá falando com vocês. Por mais que eu saiba que eu não sou, que eu não seja, esse acreditar, ele ainda existe dentro de mim. Então, eu me relaciono com ele. Então, todas as histórias contadas na minha cabeça, elas continuam dentro de mim. Até o momento que eu vou ter o clique e perceber que isso não sou eu. Mas eu ainda me relaciono com isso. E por me relacionar com isso, todos os medos, todos os anseios, isso vem junto nessa casca. E aí, pra gente ir passando por isso, a gente vai enfrentando esses medos que existem dentro da gente. E isso é muito maravilhoso, né? Porque aonde mais eu conseguiria enfrentar tudo isso e vivenciar tantas histórias e me perceber tanto como alma e prestar tanta atenção em mim se não fosse aqui encarnada nesse corpo, né? Então é um jogo maravilhoso que eu consigo, a partir dos meus próprios entendimentos, essa percepção de mim mesma, a cada vez mais ir trazendo a sensibilidade daquilo que já é inerente a cada ser. Então, despertar da sensibilidade é um prestar atenção em si mesmo, né? Porque pra gente estar sensível a algo, pra gente ter
a sensibilidade sobre alguma coisa, ou eu vou trazer aqui, né, por exemplo, a intuição materna. Eu vou trazer isso porque é algo muito legal e eu gosto muito de falar que quando minha filha nasceu, eu ouvia muito assim: oi, Bela, bom dia, boa tarde pra mim. Quando minha filha nasceu, eu ouvia muito assim: fica tranquila, porque você é mãe, você tem o instinto materno, você sabe o que vai ter que fazer. Cara, eu não sabia e eu surtei no começo, porque eu falava: como eu não sei o que tem que fazer, gente? Eu sou mãe, eu tenho que saber. Eu tenho que ter essa sensibilidade, eu preciso ter isso. Mas como que eu não sei? E aí eu entrava em vários processos mentais. Quando eu percebi que, na verdade, para eu me tornar sensível àquilo, aquela intuição que já existia dentro de mim, eu precisava me conhecer. Eu precisava conhecer minha filha. Eu precisava me conectar com aquilo. Olha só o ponto, né? O linkzinho da conexão. Eu precisava me conectar com aquela chavinha dentro de mim para aquela intuição virar e eu realmente entender o que precisava entender. Então não é simplesmente assim, cara, eu quero despertar minha sensibilidade pra psicografia. E aí, pum, despertei minha sensibilidade pra psicografia. O que é a psicografia para você? O que é psicografar? O que é receber uma mensagem? O que é estar aberto para receber essa mensagem? Como que eu vou receber essa mensagem? Para que eu quero receber essa mensagem? E aí é muito legal quando a gente começa a relacionar essas histórias dentro da gente, que a gente começa a entender o real motivo de você querer ser sensível a algo ou não. Oi, Noêmia, bom dia. Me trazendo um pouco para a evidência, eu queria ter um despertar de uma sensibilidade auditiva física, mas era puramente do ego, porque eu queria falar que eu ouvia fisicamente, mas de verdade eu sabia que aquilo não fazia sentido para minha história de hoje. Então aquilo não foi realidade, porque não precisava, não fazia sentido. Não fazia parte nem da minha trajetória e nem do meu trabalho como ser de luz aqui. Então para que eu queria que aquilo despertasse dentro de mim? Para que eu queria ter essa sensibilidade daquilo? Só para falar que eu tinha? Se não tinha nada útil? Qual que é a função daquilo? Então, despertar nessa sensibilidade e quando a gente começa a falar sobre sensibilidade... Oi, Sal, bom dia. Muita gente começa a achar que a sensibilidade é a gente saber o que tem que fazer, é a gente achar que a gente sabe o que tem para fazer. E não é isso. A sensibilidade é a gente estar sensível e receptivo para nós mesmos. Vocês já chegaram a prestar atenção em vocês hoje? Como que tá o despertar da sensibilidade para dentro de você e dentro do seu coração? Porque quando a gente fala muito de mediunidade e expansão de consciência, a gente geralmente joga isso para fora, né? Eu quero começar a ver espírito. Mas você ainda nem olhou para dentro de si mesmo. Eu quero começar a ouvir os meus guias, mas você não tá ouvindo ainda a sua voz de dentro. Então, é a mesma coisa para... Peraí. Pitica. É a mesma coisa para ouvir, né? Para despertar da sensibilidade. Eu quero estar sensível e desperto para tudo que acontece ao meu redor, mas a gente não tá olhando para si mesmo. A Noêmia falou. Temos que ter maturidade para esse despertar, não é mesmo? Além de maturidade, porque maturidade a gente joga muito como idade, né? Maturidade, idade, é responsabilidade sobre si mesmo, né? Porque eu posso ter maturidade, porque a maturidade, ele vem também de guia, de entendimento do que a gente está fazendo aqui. Então, a maturidade, ele vem desse teste de nós com nós mesmos, né? Por exemplo, a Italma de 10 anos atrás, ela não teria maturidade emocional para conseguir estar aqui hoje falando com vocês. Hoje eu tenho essa maturidade emocional, mas eu tenho essa responsabilidade do que está sendo falado? São dois pontos importantes, porque a maturidade é você ultrapassar, às vezes, os medos e as barreiras que existem dentro de você e você ir fazendo erros e acertos, e tentando, e acertando, e errando. Mas essa responsabilidade, você tem isso em você também? Porque não adianta a gente ter a maturidade e a responsabilidade de deixar de lado. Um precisa caminhar do lado do outro, né? Existe muita pessoa madura, muita pessoa mais velha que não tem o mínimo de responsabilidade.
E a mesma coisa de pessoas mais novas. Existem pessoas muito novas que não têm a maturidade que a gente acha que é uma maturidade, mas é uma pessoa extremamente responsável com si, com os outros, é uma pessoa extremamente empática. Então eu acho que seria muito mais responsabilidade sobre isso do que maturidade em si. Porque quando você se torna responsável pelo seu despertar, você entende que a tua caminhada é tua. Então, tudo que tem para ser feito aqui, ele tem que partir de você. É a ação que a Ana Burgos falou lá em cima no chat. É ação, é agir. Então, não adianta a gente, né, ter a maturidade, a gente não ter a responsabilidade da nossa própria vida. E aí tá muito linkado com despertar essa sensibilidade, essa responsabilidade no que a gente tá fazendo aqui. Eu não sei como é que fala, é Rama. Falou que concorda plenamente, você está cada vez melhor. Estou falando sobre sua transparência. Parabéns, você está muito bem. Olha, cada vez mais isso parte de um olhar para dentro. Por quê? Quando a gente não tem a consciência do que a gente não está sendo transparente, a gente não consegue olhar. E eu via muito isso do Saulo no início, ainda quando a Sangha nem era Sangha e o pessoal se reunia lá na casa dele para conversar. Oi, André. Oi, Rafael. O que a gente estava falando mesmo? Sobre transparência. Que além de olhar, né, para si mesmo, que a gente tinha que estar presente, prestando atenção no que estava acontecendo, que a gente tinha que estar ali, realmente, prestando atenção em si mesmo. E quando a gente está muito identificado com a nossa história, a gente não consegue relaxar. Era essa palavra que eu estava tentando achei. A gente não consegue relaxar. E eu lembro que ele falava muito isso, ele fala até hoje, né? Que para as coisas começarem a fazer sentido, para a gente começar a entender o que está acontecendo dentro da gente, a gente precisa relaxar. Eu ouvi aquilo e achava que era a maior balela. Porque assim, como que quando eu relaxava eu entender alguma coisa, eu tenho que entender aquilo no momento, naquele fervor. Porque é ali que eu vou entender. Obviamente querendo tomar controle das coisas, né? Mas aí não. Porque quando eu tô ali naquele fervor, eu tô tão identificada com aquela história, eu tô tão identificada com aquele momento, eu tô tão no sentimento, eu tô envolvido tanto naquele processo que eu não consigo ter clareza no que tá acontecendo. Então, muitas das coisas dentro de mim eu só consegui ter clareza quando eu relaxei. E muitas das coisas que ainda existem dentro de mim que eu não consigo ver, que eu sei que assim, eu acho que isso não é legal, mas eu não consigo entender porque ainda não é legal, só vai acontecer quando eu realmente relaxar com isso. E aí é um processo de você com você mesmo, né? Porque você não fala assim, vou relaxar, uhul! Não, mentira, é good vibes, né? É namastê seletiva, é falar que eu tô relaxada, mas na verdade eu tô me encaixando em mais uma caixa que na verdade não sou eu. Então é um processo interno de cada um. Vem cá, meu bem. Oi, Isis. E esse relaxar, ó, que legal, né? Como as coisas sempre se linkam. Esse relaxar, ele tá intimamente ligado com esse despertar da sensibilidade. Porque pra eu estar sensível a alguma coisa, né? O despertar, né? Quando a gente coloca essa palavra despertar, a gente imagina que algo vai mudar dentro da gente, como se isso já não fosse quem a gente é, né? Então, como as palavras, elas têm um significado, né? E quando a gente fala de despertar, nossa, eu vou despertar. Porque eu acredito que aquilo ainda não está desperto dentro de mim. Então ainda existe alguma crença dentro de mim que aquilo ainda não sou eu, né? Que aquilo não faz parte de mim. Então eu preciso despertar, eu preciso acordar. Porque a gente ainda não tomou a responsabilidade de nós mesmos aqui, né? Da nossa própria presença aqui. Estar sensível é estar aberto. A sensibilidade, ela tá intimamente ligada com o chakra cardíaco, né? Que é o sentir. Que é o perceber. Que é estar atento, é estar presente. É muito mais do que você trazer um sentimento. Porque quando a gente começa a falar de emoção, né? No âmbito assim mental, a emoção, ela tá linkada com algo que a gente já conhece. Então,
Quando acontece uma situação e eu fico com raiva, muitas das vezes eu não tô com raiva daquela situação. Eu tô com raiva de alguma memória do meu passado que me trouxe à tona naquela situação e aí me gerou a raiva. Então você entende que as emoções, elas são muito conectadas com o que já se passou dentro de mim, e aí eu faço um link sobre isso e eu trago isso pro presente. Então eu não estou presente, porque eu tô fazendo sentido com algo que já se passou dentro de mim. Então, sensibilidade, esse sentir, estar aberto, é muito mais do que uma emoção. Porque a minha emoção, ela ainda tá ligada ao campo mental, né? Ela ainda tá ligada ao campo das emoções da mente. Então, é você tá receptiva, você tá sensível. É perceber o ambiente. Oi, Fabi. E é maravilhoso falar aqui, porque quando a gente fala aqui, muitas fichas caem também, porque é um momento onde eu também me coloco sensível a prestar atenção. É um momento também onde me coloco aberta e atenta à presença aqui. Então, sensibilidade. Vamos fazer um exercício? Vamos todo mundo fechar os olhos um pouquinho. Vocês vão ouvir um pouco eu no fundo, mas tudo bem. Fecha todo mundo os olhos um pouquinho. Faz uma respiração profunda. Solta devagar. Traz a tua atenção para o ambiente que você está agora. Sente esse ambiente, tenha a sensibilidade de perceber os móveis, de perceber onde você está sentado. Percebe cada vida que existe ali, incluindo a sua própria. Percebe cada movimentação energética. Percebe cada emanação de energia que existe naquele local. Percebe o prana, que é essa luzinha, né? Esse pozinho aí de luz que fica vagando dentro do teu espaço. Percebe tudo isso aí que está ao teu redor. E agora para e percebe você. Se perceba sensível e preste atenção como você nesse momento está fazendo parte desse ambiente. Como você faz parte dessa história. Se abra para a sensibilidade de prestar atenção na tua própria batida do teu coração. Percebe como a tua respiração, ela entra aí em conexão com tudo que é a tua casa, com tudo que permeia em volta de você, com toda essa energia que está à tua volta. Percebe sensibilidade da tua presença, que é você aí agora, que está nesse momento fazendo um exercício apenas de estar ali sensível e presente a si mesmo, nessa integração com tudo que permeia você. Faz uma respiração profunda. Solta devagar. Abre teus olhos. Oi, Reinaldo. Pra gente estar sensível a algo, a gente precisa estar presente. A gente precisa prestar atenção àquilo. Né? Não tem como a gente querer uma sensibilidade ou prestar atenção, né? Nessa trajetória, nesse despertar, se a gente não estiver presente ali naquele momento agora. Ei, Richard. E muitas vezes, né, como a gente ainda está incluso na nossa história, né, nessa persona que a gente criou aqui, que a gente acredita que é o corpo,
a gente tem que pausar, gente. A gente precisa pausar. Se a gente não pausar e prestar atenção naquilo, a gente se perde. Então faça esse exercício com você, para uns momentos, um dia, e se faça presente, né? Porque sempre quando a gente fala de mediunidade, expansão de consciência, a gente joga isso pra fora. Então traz isso pra dentro. Primeiro, para você se tornar sensível ao ambiente, você precisa se tornar sensível a si mesmo. Então traga esse teu despertar dessa sensibilidade para dentro de você. Pausa um momento, gente. E se você não consegue isso sozinho, a gente tem muita atividade aqui que vai te trazer esse despertar da sensibilidade para si mesmo. Hoje mesmo tem Darshan, às 8h30. Tem Envio de Luz, às 16h30. Então a gente tem muita coisa acontecendo. E se você quer falar sobre qualquer coisa, se você quer saber mais da Sangha, se você quer saber mais do grupo de canais que eu falei no início, que é um grupo de acolhimento dos médiums, se você quer saber do que é o envio de luz, se você quer fazer parte dessa nossa família, manda uma mensagem pra gente. E aí, linkando com o que a gente falou no início, né, do despertar da sensibilidade na última hora, que se linkava com os trabalhadores da última hora, é porque agora é a última hora, realmente, pra gente se abrir para a sensibilidade de nós mesmos, pra gente se abrir para esse trabalho, para todos os trabalhadores da última hora, esses 144 mil trabalhadores que já estão encarnados, e para a gente poder, de verdade, se abrir para esse trabalho, para que esse trabalho aconteça, para que cada vez mais a gente seja a plena manifestação divina aqui, para que a gente seja o nosso caminho divino aqui, para que a gente permita que isso tudo corra da maneira como tem que correr, a gente primeirinho passo ali é abrir para essa sensibilidade de nós mesmos. Porque não adianta de nada você saber o que é o teu processo aqui, isso eu falo muito pessoal. Saber o que você tem que fazer aqui, se você não se abre para a sensibilidade de quem você realmente é, se você não se abre para a própria sensibilidade do coração, para você olhar para si mesmo, para se autoacolher, para se entender. Entenda que eu não tô falando que para fazer um tem que parar o outro. Você pode ser um trabalhador da luz, fazer as coisas que tu tem para fazer e ainda olhar para você. Porque não adianta você não ser sensível a si mesma e querer. Pode, ou se pode. A gente tá aqui pra isso. O projeto tá aqui pra isso. O projeto tá aqui, né? A Sangha tá aqui pra gente fazer os dois juntos. Imagina só, né? Eu não posso ser um trabalhador da luz porque eu tenho que me entender primeiro. Ou, agora eu entendi, agora eu posso ser um trabalhador da luz? Na verdade, eu vou falar uma coisa muito pessoal pra vocês, tá? O voluntariado mudou minha vida. Porque foi a partir do trabalho que voluntariado que eu realmente me entreguei pro processo de mim mesma pra conseguir ajudar as outras pessoas, pra ser sensível a tudo isso, pra ser sincera. Então, se existe algo que mudou minha vida, foi o voluntariado. Não foi estudar sobre, não foi parar para meditar. Isso tudo são ferramentas. As coisas só começam a acontecer na nossa vida quando a gente põe a mão na massa e faz. Não só aqui, em tudo, né? Porque é a mesma coisa você querer ganhar dinheiro. Como que você vai ganhar dinheiro se você não trabalha? Não tem como não, filho. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, se existe um processo de lapidação para a gente realmente se entender cada vez mais e trazer esse conhecimento na prática, cara, é se voluntariando. É estando no projeto de luz. Porque aí a cada momento você vai entrar em contato com as suas próprias sombras, você vai entrar em contato com tudo isso. E o melhor de tudo é que você não vai estar sozinho. Que você vai ter várias pessoas ali ao teu lado, de braços abertos e disponíveis para estar com você e te ajudar nisso. Porque tá todo mundo junto, passando pela mesma coisa e querendo fazer desse mundo um lugar melhor. Então, se vocês querem saber mais sobre o projeto, manda uma mensagem pra gente também. Tem muita coisa linda acontecendo. E estejam atentos às nossas redes sociais. Estejam atentos a si mesmo. Isso é um convite para a alma de cada um. Isso é um convite para nossa alma.
É um trabalho pra Deus. Essa, assoviar, chupar cana e ainda fazer uma tapioca, né, Paulinha? Isso que é maravilhoso, que é muito amor por tudo isso. É uma egrégora linda. Todos nós somos, né? A gente tá aqui no processo de expansão e desenvolvimento de nós mesmos juntos. Todo mundo junto. Tem que viver na prática, exato. Porque enquanto a gente tá muito ali no ilusório, que a gente tá só na teoria, é muito bonito, né? Mas não adianta a gente falar se a gente não faz. Isso mesmo, sentiu no coração, vem pra Sandra, que tem lugar pra todo mundo. E é isso, gente. É lembrar disso que nós já somos. É um despertar dessa própria sensibilidade que existe dentro da gente. E se você quer saber mais sobre o grupo também de canais, manda uma mensagem pra gente. Um beijo, gente. Eu vou lá socorrer uma pequena. Até mais.